Vamos abrir as nossas Bíblias, Palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4. 3 versículos somente, do 6 ao 8. Hoje está tudo em crise, né? O computador está em crise, o som está em crise, tudo em crise. Espero que a gente não esteja em crise. Vamos lá. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa é uma passagem interessante, porque uma das coisas que Paulo ensina para os discípulos de Jesus, com um ensinamento que é contrário ao mundo, é nessa questão da morte. Porque o que a gente vê hoje em dia são ensinamentos completamente contrários, né? A mulher chega aos 40, aos 50, e a pessoa, você precisa viver. Não estou dizendo que ninguém possa viver, mas começa uma provocação para as pessoas a fazer coisas que na idade já não se faz mais, porque é normal da vida algumas coisas a gente começar a tomar juízo, a ter uma postura diferente, a ter uma consciência diferente, e a gente vai ver um mundo completamente estranho, pessoas tentando ganhar o mundo de uma forma louca, quando o mundo é passageiro. E aí vem Paulo e começa a ensinar para os seus discípulos uma verdade que ela é absoluta, não existe outra verdade, que a morte é certa e que aquele que está em Cristo deve ter paz quanto a estas coisas. Nós morremos por causa que o nosso tempo passa nesse mundo, ou as coisas acontecem, tragédias acontecem. A gente não sabe qual o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco, a gente não sabe. Então a vida não está nas nossas mãos, a vida está nas mãos de Deus. As coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer. E onde é que está a nossa segurança? Está naquilo que eu planejo? Eu posso planejar, mas a nossa segurança não está naquilo que eu planejo, naquilo que eu acho. No lugar onde eu vou morar, não está. A nossa segurança está em Cristo. E Paulo, em todo momento em que falou com Timóteo, em todo momento em que ele ensina a Timóteo, ele revela isso o tempo todo, tranquilizando Timóteo de uma forma que eu duvido ver alguém fazer isso. O versículo 6, ele já nos mostra o que Paulo está dizendo para Timóteo quanto à morte. Ele diz, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Já consolou alguém assim? Você imagina, você chega em casa e diz, filhos, mulher, parentes, o tempo da minha partida está próximo. Eu já fui oferecido por sacrifício, a aspersão de sacrifício. Alguém já consolou alguém assim? Ninguém faz isso. Mas isso é um detalhe de alguém que entendeu o seu chamado, de alguém que conhece o seu chamado e conhece não só o chamado, mas muito mais o seu Deus. É alguém que tem a plena convicção de que aquilo que ele deveria passar, ele passou, e que o tempo da partida dele era notório, e o que ele fez foi de acordo com a vontade de Deus, e ele está em paz com isso. A minha pergunta para nós é: nós estamos em paz com aquilo que Deus nos deu para fazer? Nós podemos dizer, como Paulo disse, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício? Nós podemos dizer isso? De alguma forma a gente pode dizer para a igreja ou para alguém:
Gente, fique em paz, o meu tempo chegou, eu estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício. A gente lembra do sacrifício? Vamos lembrar do sacrifício? Abre em Romanos. Não vai falar do sacrifício, mas eu quero que vocês entendam o que é o sacrifício. Romanos capítulo 8, versículo 36. Esse é um versículo que a gente precisa conhecer de cor. O que está escrito aí? Vamos ler? Fala aí alguém. O que está escrito? O que está escrito, a gente já aprendeu. Não está escrito na carta de Paulo. Está escrito no Antigo Testamento. Está escrito na Torá. Está escrito na Antiga Aliança. Então está escrito e agora ele está revelando aquilo que é. Entenda, Paulo é o sacrifício perfeito? Nunca, jamais. E como é que agora ele vai dizer que ele está sendo oferecido por aspersão de sacrifício? Paulo está morrendo por alguém? Não, jamais. Eu vou mostrar para vocês algo muito mais extraordinário. Mas entendam o seguinte, o crente, ele entende que agora a vida dele pertence ao Senhor. E que a vida dele é como uma ovelha indo para o sacrifício. A ovelha não reclama. A ovelha não esperneia. A ovelha não diz não. Ela vai. O pastor leva e ela vai. E ela é sacrificada. O que Paulo está dizendo é que ele entendeu qual o propósito dele. Qual o propósito da ovelha? Oferecer lã? Oferecer a carne? Oferecer o que ela tem? Para algo, para um proveito. Então o propósito da ovelha foi cumprido. E o final dela é ser levada ao sacrifício. E esse texto nos revela muito bem isso, como está escrito. Por amor de quem? Por amor do pastor. Por amor de Jesus. Por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todo o dia. Hoje é dia que nós somos entregues à morte. Pastor, igreja, nós estamos na mão do bom pastor, e a nossa vida, ela é passageira, e ela tem um propósito na terra. O Senhor te chamou para um propósito, que é anunciar, que é levar o evangelho, que é mostrar o bom pastor, porque a ovelha ouve a voz do bom pastor, ela segue a voz do bom pastor. Eu não sei se foi você que falou da ovelhinha, que você viu um vídeo que o pastor falava o nome da ovelha e ela vinha toda alegre, pulando, saltitando para o braço do pastor, porque ela entende, ela ouve, ela sabe. A ovelha pode estar toda espalhada, mas se o pastor falar, ela vem, ela sabe qual é a voz do pastor. E o pastor conhece cada ovelha pelo nome. Para mim, tudo é ovelha. Ver aquele monte de bicho peludo, eu não vou conhecer nunca. Mas para a gente poder ter a ideia do Deus que temos, é como ele fala. Ele conhece as estrelas todas que estão nos céus, ele chama pelo nome. O nosso pastor é Senhor. Então, ele está dizendo que por amor ao pastor, a Jesus, nós somos entregues à morte. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós fomos reputados porque o crente, entenda uma coisa, o crente não é condenado. Não, o crente não é condenado. O que estava acontecendo com Paulo? Humanamente dizendo, ele estava sendo o quê? Condenado. É ou não é? Por que Paulo não diz, a minha condenação chegou, vou ser morto pelos homens? Não, ele não diz isso. Ele diz que está sendo oferecido. Oferecido não é pela mão daqueles homens que estão levando ele ao sacrifício, para ser condenado. Mas, gente, então, Paulo não estava sendo condenado. Podia estar sendo condenado pelos homens, mas ele estava sendo oferecido por Deus. Deus deu Paulo para pregar, para falar do bom pastor. E isso a gente precisa entender. O nosso chamado é um chamado de ovelhas que entendem a voz do pastor e que são guiados pelo pastor e que entendem que jamais serão destruídas pelo lobo.
a gente não sofre condenação. Se você ler todo esse texto de Romanos capítulo 8, vai nos falar isso. Quem poderá nos separar do amor de Jesus? Não tem. Não tem, então nós podemos ficar em paz, tranquilos, que a nossa vida é uma vida de passagem, de que Deus nos deu o direito de pertencer ao seu reino, ao seu rebanho, para mostrar o Criador, para mostrar o bom pastor, e no final ainda sermos oferecidos como sacrifício de aspersão, para que as pessoas vejam em nós Jesus. Porque Jesus se deu. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus? Ah, não, pastor, quem pegou ele foi Pilatos. E ainda foi trocado por Barrabás. O povo preferiu Barrabás. Olha o que aconteceu. Não, gente. A Bíblia nos afirma que ele se deu. Por que eu tenho certeza disso? A gente tem estudado sobre isso. Por quê? Porque estava escrito antes. Entende? Nos profetas estava falando que ele se entregaria, que ele se daria. E quando chegou aqui, o que aconteceu? Foi fato. Ele não podia ir contra a palavra dele. Então aquilo que ele disse era necessário cumprir. Então ele se dá, ele se oferece. Não foi a mão dos homens, foi a mão de Deus permitindo a oferta, o sacrifício, para que as pessoas pudessem olhar para Jesus e receberem o perdão dos seus pecados. Ok? Então abre em Colossenses capítulo 1, versículo 24, para a gente poder ver isso. Regozijo-me agora no que padeço, Paulo dizendo, no que padeço por quem? Por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Entenderam? Paulo não é o sacrifício que salva. Não. Jesus é o sacrifício que salva, mas Jesus já não está mais na terra. Quem agora cumpre a obra de Jesus? Eu e você. Nós cumprimos no nosso corpo, na igreja, a obra de Cristo. O mundo precisa ver Cristo na igreja, na ovelha do bom pastor. É a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, aquilo que Cristo padeceu, agora nós, com o entendimento de que nós precisamos representá-lo aqui na terra, porque nós ouvimos a sua voz, nós não ouvimos a voz do mundo, então nós padecemos sofrimento, nós padecemos aflições, mas por causa do corpo, por causa de Cristo. Então, se a gente padece alguma coisa, se a gente é oferecido por aspersão de sacrifício, é pelo irmão, para que o irmão seja fortalecido pela nossa vida. O que Paulo está fazendo é fortalecendo a vida de Timóteo. Timóteo, o que eu tinha que fazer, eu fiz, eu cumpri. Eu não estou sendo condenado, eu estou sendo ofertado. Entenderam? Isso é lindo demais. Eu não estou sendo condenado pelos homens, eu estou sendo ofertado por Deus. Olha a diferença. Eu não estou sendo injustiçado. Os homens estão fazendo aquilo que eles vão fazer, mas o que eu estou fazendo é sendo oferecido por Deus, porque eu cumpri a palavra de Deus e fico alegre, porque padeço por vós. Por quê? Porque na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Quantos hoje, lá em Petrópolis, não estão cumprindo o chamado do Senhor? Muitos perderam suas famílias e tem muitos lá cumprindo o chamado do Senhor, passando o mesmo sofrimento que aquelas pessoas, mas entendendo que o sofrimento delas é por oferta. Deus os ofertou. É como a gente oferta na casa, voluntariamente. O Senhor nos deu um espírito voluntário a sermos ofertados, né? Nós somos uma oferta diante do Senhor a fazer a vontade dEle. É exatamente isso. Eu estava no trabalho esses dias e a gente é muito hipócrita. A gente é muito besta. A gente fala que a gente tem que pregar o Evangelho, a gente fala que a gente tem que falar do amor de Jesus, mas às vezes a gente acha que o Evangelho tem que ser pregado do jeito que a gente prega, né? A pessoa não fala igual a você, então não presta. A pessoa não tem o mesmo jeito que você, então não presta. Aí você vai no trem ver alguém pregando,
Aí vê a pessoa falando de Jesus de uma forma estranha, mas está falando de Jesus, mas não presta. Ai meu Deus, se ele falasse um pouco menos alto, as pessoas iriam ouvir. É assim que a gente fala, né? Aí tinha uma senhora lá, e algumas crianças vieram por causa de um cadastramento que estava tendo na igreja. E aquela mulher não parava de falar de Jesus para aquelas crianças. E eu estava ficando agoniado. Disse, meu Deus, a mulher não para de falar, cara. Não para de falar, como é que pode? Eu estava pensando, e eu saía, puxava um fio, montava uma câmera e estava lá. Aí ela pegou aquele livrinho dos 7... Não, aquele de cores. Como é que chama aquele livrinho? Eu esqueci, mas aquele livrinho... Tem um livrinho que a gente... Livro Sem Palavras. É um livro com cores que conta a história de Jesus. Muito legal. E ela foi e falou, e a criança corria, ela puxava de novo e falava outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Eu estava ficando agoniado. Aí, de repente, o Espírito vem no meu coração. Você não prega, que é para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo? Meu Deus, como eu sou chato. Não sou eu que... Não é ela que é chata, não. Sou eu. Ela está preocupada com aquelas crianças que não tinham noção de quem é Jesus, de apresentar Jesus para ela. Para mim, parecia muito chato, mas não interessa o que eu penso, não interessa o que eu acho, interessa que ela estava cumprindo o chamado de Jesus, e eu estava preocupado com isso, achando que estava perturbando as crianças. E quando eu saí, eu vi que não estava perturbando as crianças. Criança é criança, criança gosta de ouvir, criança gosta de estar perto, criança gosta de fazer bagunça, criança gosta de chamar a atenção, e a criança estava chamando a atenção, mas estava perto, ouvindo a palavra de Deus, e eu bancando bestão, me achando o pastor. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente precisa se humilhar diante de Deus e parar de arrumar desculpa para não pregar o Evangelho. Hoje tem uma senhora que fica lá na frente da igreja, e de vez em quando ela tira a roupa, xinga palavrão, tem gente que dá cerveja, tem gente que dá cigarro, e já tentaram levá-la para casa, ela não vai. A história que eu ouço, né? E ela mora debaixo de um pé de árvore na frente da igreja. E ela fica ali, e às vezes o pessoal enche ela de cerveja, enche ela um monte de coisa. E aí tem hora que, ai meu Deus, ela vem neném, a gente chama ela de neném, o seu nome dela até hoje. Oi, Eduardo! Quero água, é assim que ela fala, né? Calma aí, já vou pegar. Meia dúzia de palavrão. Aí eu fico, ô neném, como é que é, neném? Aí passa um, passa outro, e fica nesse negócio. Com o episódio da moça, eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu parei com a neném para orar por ela, para abençoar a vida dela, falando do Senhor Jesus. Sabe quando? Só hoje. Sabe quantos anos eu estou naquela igreja? Acho que uns 12 anos. É assim que nós somos. Nós queremos arrumar uma ideia para se pregar evangelho, de uma forma para se pregar o evangelho, uma fórmula. Hoje ela estava até com o pé ruim, eu não sei o que aconteceu, bateu, e acho que me comoveu mais a entender o chamado. Eu falei, o que houve, neném? Bati com o pé. Falei, tá, mas machucou, tá arranhado? Não, e estava andando torto. Falei, deixa eu orar por você, vou orar por você aqui. Você sabe que Jesus pode curar a sua vida? Você sabe que ela parou para ouvir? Você sabe que se você se arrepender, e eu não posso falar, mas ela não vai, que não vai entender, eu preciso pregar o Evangelho. Ela parou para ouvir, ainda ouviu orando. A gente tem que abaixar a nossa bola. É isso que Paulo está ensinando. Ele deu a sua vida, ele entendeu que ele era uma oferta, e não interessa o tempo. Ele não estava sendo preso pelos homens, ele não estava sendo condenado pelos homens, mesmo que venham falar mal de nós, mesmo que venham gritar conosco, mesmo que venham maldizer, dizer que não somos ou inventar coisas, não interessa. O que importa é que a gente tem que cumprir na nossa carne o resto das aflições de Cristo, de falar do amor de Jesus, entendendo que nós fomos entregues à morte todo o dia, e que fomos reputados como ovelhas para o matadouro.
A palavra parece dura, mas é a questão da obediência, de ouvir a voz de Deus e de fazer a vontade do Criador. Em Salmos 116, versículo 15, olha o que diz. O que está escrito aí? Preciosa é a vista do Senhor. O quê? A morte dos seus santos. Ah, Jesus. E agora? Ali não está escrito não. Preciosa é a vista do Senhor aquele que se dá bem. Preciosa é a vista do Senhor aquele que, né, que tem o carro do ano, que tem a casa maneira. Preciosa é a vista do Senhor aquele que ganha muitas almas. Entenda o seguinte, e eu vou entrar nessa parte agora. Pode voltar lá para 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7. A gente precisa entender que a morte dos santos é a morte daqueles que foram separados por Deus, é daqueles que ouvem a voz de Deus, é daqueles que se sujeitaram a Deus, daqueles que cumprem a sua vontade. Esses estão como pérolas, como pessoas preciosas diante de Deus, porque aceitaram a Cristo, porque ouviram a voz do Senhor, porque ouvem a voz do bom pastor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7, Paulo vai dizer assim, olha aqui, combati o bom combate, completei ou acabei a carreira e guardei a fé. Entenda uma coisa importante, os dois primeiros dependem do último. Guardei a fé. Porque se você pode combater um bom combate, você pode completar a carreira, mas se você não tiver fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e importa que aqueles que se achegam a Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o amam, porque se não for assim, não adianta, você pode fazer multirão, você pode dar comida aos pobres, você pode orar pelas pessoas, mas se você não crê em Jesus, você não fez nada. Porque o que nos leva a entender quem somos para fazer o que fazemos é a fé que temos em Jesus. Porque quando você faz sem fé, você faz por orgulho, você faz achando que pode alcançar a Deus. E Paulo entendeu isso e por isso ele está dizendo que ele combateu o bom combate. Ele não teve medo, ele esteve junto. Tudo aquilo que foi necessário ele fazer, ele fez. E lá em 2 Timóteo, não precisa abrir, ele vai dizer para nós, 2 Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele vai dizer que quem foi chamado não se embarace com as coisas deste mundo. Aquele que foi chamado a estar neste quartel, a estar obedecendo ao nosso general, a estar ouvindo a voz de Jesus, não se embarace com as coisas deste mundo. Para quê? Para que tenha um bom combate, para que encerre bem a carreira, ouvindo a voz de Deus, e não só isso, mas entendendo quem Ele é, guardando a fé. Sem fé é impossível fazer uma obra de um bom obreiro. 2 Timóteo capítulo 2, né? Só voltar um pouco, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 15. Só para ficar bem gravado isso na nossa mente. O versículo 4 diz assim: ninguém que milita, ninguém que foi chamado para pertencer a este exército, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso é fé. Fé é agradar aquele que nos chamou. Eu não estou vendo, mas eu sei o que Ele quer. E se eu sei o que Ele quer, eu cumpro a sua vontade. Então eu não posso me embaraçar, eu posso até trabalhar nas coisas que tenho para fazer. Costurando, fazendo moda, eu não sei se é moda, eu não sei de nada, né? Fazendo enfermagem, amarrando os cabelos, dirigindo Uber, fazendo mudança. Claro, a gente precisa do nosso pão para sustentar a família, mas entendendo que o nosso pão que nos alimenta para a vida eterna é Cristo. Tendo o trabalho ou não tendo o trabalho, nós estamos seguros nele, então eu não posso me embaraçar, eu não posso achar que as coisas deste mundo é que vão ser a solução para o meu problema. De forma nenhuma, e o versículo 15 vai dizer, ele vai falar assim:
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente tem que entender o que Paulo está falando a Timóteo, nesse momento em que ele sabe que ele foi ofertado por Deus, para nós, para entender a sua palavra, para nos animar a permanecermos fiéis, para nos dar o gás, para nós dizermos, nós devemos continuar assim como eles continuaram, que ele entende isso ao ponto de declarar para nós: procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que foi chamado para executar bem é entendendo aquilo que recebeu, que é a palavra de Deus. E o último versículo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele fala agora o porquê nós devemos permanecer firmes. E por que ele está mostrando isso para Timóteo? Olha como é que a fé é latente na vida do apóstolo. Olha como é que a fé é o que conduz o apóstolo. Ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia é esse? No dia em que ele for oferecido como aspersão de sacrifício, no dia da sua partida. Ele está dizendo: naquele dia o Senhor tem guardado o meu galardão, o Senhor tem guardado o meu presente, o Senhor tem guardado a minha recompensa. E ele está dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa é sinal de governo, né? Deus nos dá honra de entendermos que nós governamos com Ele. A gente entende que esse período que estamos na terra é o tempo da graça e nós reinamos com Cristo, mas sobre nós não tem nenhuma coroa. Mas Paulo está dizendo que Deus nos garante a coroa, dizendo que nós somos reis como o nosso Cristo, não na sua totalidade, mas porque cumprimos no nosso corpo as aflições de Cristo, porque somos o corpo de Cristo. Então receberemos também a coroa, nós seremos coroados. Isso é lindo demais. O nosso presente é sermos parecidos com Ele. Não tem ali a ralé, não tem ali os pobres, não tem ali o pessoal da faxina, né? Como as pessoas dizem, é todo mundo igual, mas é assim que as pessoas tratam. Não, quando estivermos no céu, Deus nos garante a coroa. Deus nos mostra que seremos todos iguais, nós pertenceremos ao mesmo rei e reinaremos com Ele. Isso é importante a gente entender. Ele vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim. Não sou egoísta de entender que só eu vou receber, mas quem mais vai receber esta coroa? Mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso é fé, isso é entendimento de quem é Jesus. Ele entende que Jesus veio a esse mundo, e ele entende que Jesus subiu e deixou eles como reis na terra, reinando, mostrando a graça, para que quando Jesus viesse, e eles entendem que ele viria, estaria ali a sua recompensa. E para nós que amamos a sua vinda. E aqueles que amam a vinda de Jesus é aqueles que se entregam como oferta nas mãos de Deus, para os homens. Então nós precisamos entender que nós somos uma oferta na mão do Senhor, mas que no final do nosso combate, no final da nossa carreira, Jesus nos dará a recompensa. Eu acho que até aí tá bom. Eu não vou continuar falando porque a chuva está muito forte. E aí eu vou querer ficar competindo com a chuva e eu não vou fazer isso. Mas entendo, nós temos um chamado. Não recuem. Não recuem. Façam o que vocês tiverem que fazer, mas não tenham medo de proclamar o nome do Senhor. Não sejam covardes. Sejam justos diante de Deus.
Não tenham medo de falar do amor de Jesus. Não critique quem fala do Senhor. É claro, denuncie aqueles que falam de forma a denegrir, a desvirtuar. Esses têm que ser denunciados. Mas aqueles que falam de Jesus, sendo chato ou não, falando que a pessoa vai para o inferno ou não, é palavra de Deus, deixa falar. E fale também, do jeito que Deus te deu a falar, fale do amor de Jesus aonde você estiver. Porque é essa carreira que Deus nos deu, a completarmos as aflições de Cristo aqui no mundo, até que a gente seja recebido por Ele na glória, até que o nosso corpo seja oferecido por aspersão de sacrifício. Crente não é condenado. Crente não é condenado. Crente é ofertado por Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus nos abençoe e nos dê vigor para que a gente possa continuar falando do seu amor e da sua palavra. Jesus.